Quantos Lázaros continuarão existindo? Né? O Lázaro, ele que, não somente ele, mas em outros episódios de violência nós podemos ver também Sandros, né? Como no caso do ônibus 174 lá em 2000 no Rio de Janeiro, onde o Sandro fez alguns reféns ali e ele mais uma mulher acabaram sendo mortos. E de lá para cá não houve nenhum debate acerca daquele tipo de episódio, né? Não houve nenhum debate, nenhuma discussão mais acalorada, mais ampla, onde a sociedade em si pudesse ser chamada para esse debate, políticos, a escola, enfim, outras entidades, governantes, não somente na esfera municipal, mas em todas as esferas, pudessem ser chamados ali a atenção para aquele tipo de episódio que várias e várias vezes acontecem pelo Brasil afora, né? A violência, nós temos que tentar entender que a violência, ela vai estar onde existe o ser humano. Infelizmente, a história do ser humano é a história do caos também. Mas nós não podemos aceitar que a violência, ela faça parte do nosso cotidiano como algo que colabora para que a sociedade ela seja civilizada. Estamos partindo para a contramão, estamos partindo para o caminho errado. Aliás, estamos no caminho errado, estamos na contramão de toda a civilidade, estamos na contramão de tudo aquilo que se espera de uma sociedade para que ela esteja em um ambiente de paz. Sobre esse caso Lázaro, por exemplo, 3 questões me chamam a atenção. Primeiro, quantos Lázaros continuarão existindo? Como eu disse anteriormente, né? Eu fiz essa pergunta em 2000, quando do caso do Sandro, né? Quantos Sandros continuarão existindo? Quantas crianças pobres sem oportunidade, quantas crianças pobres sem frequentar a escola, uma escola digna, uma escola com uma estrutura digna, né? E que estejam na escola, frequentando a escola e gostem de estar na escola, professores bem aparelhados, professores com salários dignos, enfim. E se você não tem uma escola que chama a atenção e que é atrativa, outros meios, né, o mundo do crime, por exemplo, a rua, por exemplo, outros meios serão mais atrativos. E não há esse investimento digno, esse investimento maciço em educação, em políticas públicas. E quando você não tem uma estrutura digna, uma estrutura que chame a atenção e que seja atrativa para o jovem, infelizmente a sociedade, a escola, ela perde esse jovem para o mundo do crime. E tem casos, outros casos, né, como o Lázaro, por exemplo, que é um caso de psicopatia evidente. Mas bem, e Lázaro, Sandro e outras figuras violentas são sintomas dessa sociedade que não se preocupa com o jovem ainda quando ele está na escola. São sintomas dessa sociedade que não faz investimento em políticas públicas, projetos, que não faz investimentos na periferia, nas favelas, mas que o Estado ele prefere subir a favela, entrar nas periferias apenas com aparelho policial, apenas com a violência. E aí algumas pessoas, aliás, um grupo enorme, né, parte da sociedade, apoia essas ações policiais, essas incursões nas favelas, como o Jacarezinho, por exemplo, né? Essa incursão policial que vitimou ali 29 pessoas, né? Foram 28 mais um policial, e segundo parte da sociedade foi bem feito mesmo, porque aquelas pessoas que morreram eram bandidos, porque tinham que morrer mesmo, porque foram ali vários CPFs cancelados. Até quando nós vamos aceitar esse tipo de cultura, né? E aí faz parte de um segundo questionamento, talvez não seja nem um questionamento, mas algo que eu chamo a atenção. Essa violência como parte do nosso cotidiano. Essa espetacularização de ações violentas, de episódios violentos, né? Esse show midiático que fazem em relação a essas ações violentas. E isso não somente de hoje, né? São vários episódios violentos, como eu disse anteriormente. Carandiru, 92, 91, se não me engano, 111 presos executados pela polícia. Parte da sociedade disse que aquilo foi legal, porque só matou ali bandido, gente que merecia morrer mesmo. Vigário Geral, 1994, se eu não me engano, onde diversos jovens, crianças foram mortos. Alguns falam que por policiais, grupos da morte, enfim, mas foram assassinados, né? Foram assassinados. E para parte da sociedade, aquela foi uma limpeza social que era necessária, porque aqueles garotos
davam muito trabalho naquela região. Olha que tipo de pensamento que nós temos. Né? E aí o Sandro, no ano 2000, outros tantos episódios de incursões policiais nas favelas brasileiras que vitimaram aí dezenas, e somando são centenas e centenas de pessoas mortas, algumas inocentes, outros bandidos, mas enfim, a exaltação por parte da sociedade, a comemoração, vídeos, memes, piadas, enfim, fotos, muita coisa rolando nas redes sociais, e parte da sociedade aprova essas ações violentas. Até quando? Né? Até quando? Até quando a polícia, as ações policiais, elas serão enxergadas como ações de vingança, né? Como ações, e existe esse aval por parte da sociedade, né? A polícia, ela age como se fosse um aparelho de vingança social para dar uma resposta à sociedade, uma resposta à altura da violência que é praticada, ou da violência que as pessoas, elas acabam presenciando no seu dia a dia. E a violência que há 500 anos foi aqui institucionalizada com a escravidão, e naquela época parte da sociedade dizia que ok, era mesmo necessário a violência contra os negros, os escravos, né? Porque fazia parte, porque era necessário que o sistema se mantivesse forte, o sistema econômico se mantivesse forte, e para que ele se mantivesse forte, a violência contra os escravos, a exploração, enfim, era necessária. Após a escravidão, a situação do negro ela muda muito pouco. Ele vai para a favela e continua sendo violentado, né? Ele continua vivendo continua vivendo à margem da sociedade, né? E a violência continua existindo. Ou seja, a escravidão, que antes formava, moldava ali o caráter da nossa sociedade, ela ganhou uma nova roupagem com outro tipo de violência institucionalizada, exercida agora pelo Estado. E esse tipo de violência continua moldando a nossa sociedade. Não adianta a gente reclamar, por exemplo, quando surgem os Sandros ou quando surgem os Lázaros, se a gente não chama para uma discussão, se a gente não chama para um debate sobre esses personagens que surgem no seio da nossa sociedade. Eles continuarão existindo, porque eles são sintomas de uma sociedade decadente, de uma sociedade cada vez mais doente, que não valoriza a escola, que não valoriza a educação, que não valoriza as periferias, que apoia quando o Estado ele sobe uma favela, ele faz uma incursão nas periferias com muita violência. Se a parte da sociedade apoia isso, qual será a atração principal para um jovem morador de uma periferia? Não será a escola se não existe um investimento em educação, se não existe um investimento na escola. Infelizmente, os Sandros, os Lázaros, essas figuras que causam o terror, elas continuarão existindo sem nenhum tipo de estrutura que possa abarcar quando crianças ainda. Então esses personagens, eles continuarão existindo, e esse show, essa espetacularização acerca da violência continuará existindo. Até quando? Até quando essa cultura do ódio, essa cultura do bandido bom é bandido morto, essa cultura do CPF cancelado, que alguns líderes populistas, demagogos, violentos, tão quanto, usam desses jargões para subir ao poder e fazem apologia todos os dias a esse tipo de violência. E a nossa sociedade bestializada, alienada, continua assistindo a tudo isso com o seu pão e o seu vinho na mão, né? Como a política do pão e circo de antigamente na Roma Antiga, né? Bom, são sintomas de uma sociedade que está apodrecida, que está decadente, né? E que faz com que a violência ela se auto-justifique, acabe se justificando. E existe caminho para isso? Existe uma solução viável para isso? A longo prazo, talvez, né? Mas a curto e médio prazo, eu não consigo enxergar. Esse tipo de sociedade, não consigo enxergar, infelizmente, né? A espetacularização da violência, o que houve agora.